Tem um glória a Deus engasgado aí? Solta ele, irmão. Aleluia. Sim. Aleluia. Como a... Diga. Tão certo como eu te falo e mostro. É forte, hein? Vai. Deus está aqui, eu respiro. Sim. Certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e mostro. Aumente o volume da sua voz. Deus. Mais forte. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu. Mais uma vez, a igreja tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo. Sim. Vamos ouvir se a igreja sabe essa canção, Deus. Tão certo, vai. Tão certo como eu, tão certo como eu te falo. Mais uma vez. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes. Quantos acreditam que o Senhor pode nos ouvir nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós estamos finalizando esse ano, é o nosso ano da Expa. E como ano da expansão, eu coloquei como um propósito no meu coração de expandir esse ano. Eu coloquei algumas metas e, graças a Deus, irmãos, eu vou finalizar o ano em nome de Jesus, dizendo que eu fui bem sucedido. Quero perguntar a você colocou algumas metas para este ano? Se você fizer, em dezembro, um aparato geral do seu ano, você foi bem sucedido? Amém? Foi bem sucedido? Você cumpriu, conseguiu alcançar as metas das quais você colocou como alvo? Eu consegui. Nós estamos avançando, a nossa igreja está avançando, a minha vida, no meu particular, também está avançando. Coloquei alguns alvos dos quais eu achava necessário e estou correndo atrás. Viver isso não é fácil, mas uma coisa que eu costumo dizer, e eu estava até brincando esses dias com o Emanuel, eu disse para ele que me acompanhar é um pouco difícil. Eu não tenho toda a energia da minha mãe, pastora Rose, ela é ligada, eu não vou nem dizer no 220, eu acho que ela é ligada, Clebinho, lá na usina, direto suas lá, ali já pega 3.000 volts, é esse negócio para cima assim. Mas eu sou muito elétrico, irmãos, eu não consigo ficar parado, eu não sei viver uma vida olhando, claro que eu pratico a gratidão diariamente, mas olhando para a minha vida e dizendo, não, está tudo bom, nossa igreja cresceu no tanto que está bom, vamos fazer isso daqui, já está bom, chegamos até esse ponto, já está bom. Eu não tenho costume de comparar minha vida com quem fez pouco, sabe?
Tem pessoas que têm um costume, né, de dizer assim: ah não, nós estamos aqui, teve igrejas, não desfazendo, claro que cada um tem a sua realidade, mas teve igreja, né, pastor, que ficou 10, 15 anos construindo, e eu não gosto de comparar assim. Eu gosto de comparar com aqueles que estão avançando e o mais rápido possível. Embora eu quero mais uma vez refazer a minha frase que há o tempo necessário para todas as coisas, mas eu odeio a inércia, odeio o comodismo, não gosto de viver a mesma coisa, não gosto de estar sempre no mesmo nível. Eu sou o tipo de pessoa que você vai conviver e vai ver que eu quero sempre fazer alguma coisa, e algo que eu já tenho trabalhado no meu coração, que eu sou um pouco imediatista. Eu sou assim, ó, se eu cismar que aqui na igreja tem um parafuso ali que está solto, eu ligo para o Joel 3 horas da manhã e falo: vamos lá, Joel, na igreja, você me ajuda, você pega a escada, nós somos lá e vamos tirar aquele parafuso, que ele está torto. Eu gosto de resolver o negócio para ontem. Se você virar para mim e falar comigo assim: pastor, nós precisamos de resolver um negócio, 5 minutos depois já estou correndo atrás e nós já estamos indo, e vamos embora. Então nunca me peça para resolver nada que você não tenha pressa. Se você tiver pressa, pode me pedir, mas se não tiver pressa, não me peça, porque me dói. E é uma das coisas que eu vou trabalhando como ferramenta. O que eu fiz na minha vida para não ficar ansioso demais? Eu converso com a minha esposa, ela fala assim: ó, semana que vem nós temos que ver o que a gente vai fazer para resolver o negócio vamos supor, levar a Zoe no médico. E eu falo: beleza. Aí ela vem na semana inteira: você já viu? Não, mas semana que vem. Não, mas tem que ver. Não, mas semana que vem vai estar lá, resolvido, no jeito. E quantas vezes ela fica: moço, mas eu estou te falando. Não, mas semana que vem. Você quer ir agora? Agora eu vou dar um jeito para resolver, mas semana que vem a gente chega e resolve. Eu tenho esse problema, né, comigo, digamos assim, e eu tento organizar todas as coisas. Por parte boa, é como eu disse, eu não gosto, irmãos, você quer me deixar chateado, nervoso, é eu ver que o negócio está ficando, como eu disse, demais, no mesmo nível. Durante estes dias, quantos têm vindo aí nos cultos sem faltar? Durante esses dias, a palavra que Deus tem entregue para nós aqui é sempre a mesma: vão para cima, eu estou trazendo um tempo novo, vocês vão viver algo novo, vocês vão viver um novo nível, vocês vão alcançar algo novo. Quantos têm observado isso, essa palavra? Não é assim? Essa semana eu estive orando ao Senhor. Eu gosto de preparar as mensagens, quando Deus não me dá de uma forma aleatória, eu gosto de preparar sempre uma semana antes. E o Senhor falou comigo: você está pronto para o próximo nível? Eu vou repetir: você está pronto para o próximo nível. Por quê? Uma igreja que ora muito, orar pela mesma coisa, uma hora o Senhor responde. Por isso que Jesus vai nos ensinar: batei, batei e abri-se, buscai a. Então, irmãos, o Senhor Jesus naquele momento estava nos ensinando. Inclusive na sua parábola ele vai dizer sobre o amigo inoportuno, né? Que é um amigo que vai insistir, que chega na madrugada pedindo ajuda e tal. E qual é o amigo que, ao insistir demais, o outro não vai dizer: tá bom, eu vou te atender? O próprio Jesus estava nos ensinando que teriam causas que nós deveríamos insistir nelas. O Senhor, Ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Eu vou repetir: o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus. Caça alguém e fala com ele isso: o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Então o Senhor já está vindo nos avisando: estou mandando uma galera nova, vocês vão viver algo novo. Tenho pressa na construção, tenho pressa na evangelização desta cidade, tenho pressa no crescimento dessa cidade. O Senhor tem vindo nos avisando. E a pergunta dessa semana, ela me assustou um pouquinho. Por quê? Imagina só o Senhor virar para você hoje e dizer assim: você está pronto para receber tudo aquilo que você tem orado por esses dias? Porque às vezes, irmãos, o nosso problema não é pedir, porque pedir a gente já sabe. Nós nascemos sabendo pedir. Como eu disse semana passada, é muito fácil você ver uma criança pedir.
não é? Ela por conta própria. Graças a Deus aqui as mamães não tem esse problema, né? Do filho tá gritando mãe o dia inteiro, né? Tem não, né? Tem esse problema com vocês não. Mas geralmente o filho, você não precisa, filho, qualquer coisa você precisar, só gritar mamãe. Não precisa nem ensinar. Nós aprendemos a pedir, mas não nos preocupamos com o essencial. O prédio, a construção, ela não começa com deslumbre da altura, e sim com a fortaleza da sua base. Se hoje, BNT, o Senhor está perguntando para nós: vocês estão prontos para receber o próximo nível, para viver o próximo nível? O que Ele está dizendo para nós? A estrutura das quais vocês precisam se preocupar. Aquele que quer viver o próximo nível precisa entender algumas questões, e eu quero trabalhar mais uma vez três conselhos dos quais nós precisamos para viver o próximo nível. Quantos? 3. E eu vou te explicar o que esse próximo nível vai te exigir. E eu quero saber, Igreja Santa, se você está preparado ou não para viver o próximo nível. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, no capítulo 3. Como eu disse esses dias, né, eu amo a carta de Paulo aos Filipenses. A gente fala muito de 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo canta aquela canção, né, aquele poema lindo, que é sobre o amor. E não estou falando da música do Zezé de Camargo e Luciano, mas a carta de Paulo aos Filipenses, essa carta simboliza um amor, um carinho enorme. Capítulo 3, verso 13. Mas o apóstolo Paulo está aqui incentivando os filipenses, e nesse ponto em específico eu quero traçar aqui com você como ponto de introdução uma narrativa da qual Paulo, ele vai dizer, e ele diz com tanta veemência que me emociona. 3, 13 e 14. Todos acharam amém ou não amém? Vamos ler o 12, do 12 ao 14. Não sei na sua Bíblia, na minha ainda vem titulando, né? Prosseguindo para o alvo. A Bíblia de mais alguém vem titulando prosseguindo para o alvo. Olha que interessante. O texto vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, ou seja, eu não vivo a perfeição da qual eu almejo. Continue, ó. Mas para qualquer lugar, de forma aleatória, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí ele vem: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu quero que você repita isso: esquecendo-me das coisas que ficaram. O que ele está fazendo? E avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós, enquanto estivermos nessa terra, não poderíamos conter-se com nível espiritual, com nível como ser humano, com nível como cristão, do qual nós estamos. Ele vai atenuar em suas palavras e vai colocar essa intenção de uma forma tão fantástica, que nós deveríamos prosseguir buscando um alvo e o aperfeiçoamento diário. Diante da nossa conclusão, nós entendemos que a salvação é imediata, mas a santificação ela é progressiva. Vou repetir: a salvação ela é imediata, muito embora
nós só receberemos o galardão final, a coroa celeste, a partir do momento que morrermos, ou então formos levados pelo Senhor. Mas o contexto de santificação ela é progressiva, ou seja, ontem eu tinha dificuldade com certos pecados, mas hoje eu estou lutando, porque o meu alvo é parecer com Cristo. Enquanto eu estou nessa terra, eu nunca vou dizer eu sou perfeito como Cristo, mas a cada passo eu caminho buscando a perfeição. E qual que é o modelo da perfeição? Jesus. Paulo está dizendo que quanto mais nós corremos a corrida da fé e buscamos aperfeiçoar, santificar, crescer, gerar em nós aprendizado, mais próximo de Cristo nós estaríamos. Ele está enfatizando e dizendo para nós que nós não deveríamos apegar-nos com experiências do passado, com derrotas do nosso passado, com coisas que ainda nos prendem lá atrás. Mas ao contrário é isso, deveríamos buscar incessantemente o aperfeiçoamento, que é parecer com o Senhor Jesus. Como introdução, eu preciso que você entenda: cada fase da sua vida espiritual é um degrau que nos aproxima do propósito de Deus. O propósito de Deus é nos tornarmos filhos maduros. Qual o propósito? Filhos maduros. Muitos acreditam que o propósito do crente é morar no céu, e eu digo, não, essa era a missão de Jesus. O propósito de Jesus era morrer numa cruz e trazer o quê? Comunhão, amizade de novo entre o homem e Deus, trazer filiação entre o homem e Deus, uma vez que aceitamos, e isso é pela graça, não é mérito, é graça. Entretanto, entendemos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, percorremos uma caminhada, e agora o nosso propósito é nos tornarmos filhos maduros. O filho maduro é aquele que parece com Cristo. Quanto mais maduro, mais parece com. Cada um irmão segura na mão dele e diga assim: você sabe qual que é a maior qualidade de Cristo? E eu digo Cristo, homem, pessoa, quanto ele esteve aqui, você sabe. Claro que muitos poderiam dizer o amor, mas eu digo para você, a humildade. A humildade, com toda certeza, a essência de Deus é o amor, mas nós não vemos o ser humano tendo facilidade de ser humilde. Nós somos tendenciosos a buscar o que Cristo tem para nos entregar, mas não queremos passar pelo processo da humildade, que é parecer com Ele. Quanto mais maduros na fé, mais humildes somos. Quanto mais maduros na fé, mais queremos servir. Quanto mais maduros na fé, mais nos posicionamos como pessoas que querem ver o crescimento dos outros. Se parece com Cristo, a humildade, ela com toda certeza vai prevalecer dentro do seu coração. Parecer com Cristo é ter o amor, sim, Deus, a essência dele é o amor, mas a humildade, ela não deve faltar. Nós, irmãos, precisamos compreender que quando Cristo começa a pregar, e apóstolo Paulo, inclusive aos Filipenses, vai trazer a intenção maior de Cristo, que foi humilhar-se, tornando servo. Aí Cristo vem nos convidando a nos tornar servos, semelhante ao que Ele tem, semelhante ao que Ele foi, servo. Ele não precisava de glória, Ele já tinha toda a glória, mas Ele nos amou e tornou-se servo de todos nós. Você está preparado para viver o próximo nível? Para o próximo nível você precisa amadurecer. E a qualidade de um crente maduro é quando ele tem humildade e se torna servo. Se não há servidão, se não há um desejo de servir, se não tem humildade, só prepotência, se o seu coração só se inclina para ser ovacionado e você só procura Jesus pelo que as suas mãos podem entregar nesta terra,
com toda certeza, o que o texto bíblico vai dizer: se buscamos ao Senhor somente para as coisas dessa terra, seremos o mais miserável dos homens. Não devemos, pastor, e isso é muito comum de se ver, né? Jesus não pode voltar agora, eu preciso casar primeiro. Não, pastor, Jesus não pode voltar agora, eu preciso ter meu filho. Não, pastor, Jesus não pode me levar agora, eu preciso ter minha casa, eu preciso finalizar a faculdade, o curso, eu preciso receber. É muito comum, irmãos, e raramente, escute bem, e eu falo isso como um relato de um pastor, raramente pessoas vão chegar em mim me pedindo esse tipo de oração, dizendo assim: pastor, ore por mim. Por quê? Porque, pastor, eu quero viver o meu chamado, eu estou disposto a servir a casa do Senhor, servir pessoas nessa terra. Então ore para que o Senhor me ajude a entender em quais passos eu devo caminhar, a entender como eu posso melhorar como servo. Não, a maioria das orações é: ore por mim, porque eu quero saber se esse relacionamento é da vontade do Senhor. É errado isso? Não, não é. Ore por mim para me ver se eu tiro carteira, ore por mim para me ver se eu compro a casa, ore por mim para isso, ore por mim para aquilo. Pastor, ore por mim que eu estou doente, ore por mim por isso, ore por mim por aquilo outro. Nós vemos uma tendência muito grande de ovacionarmos o padrão das coisas dessa terra, e não viveremos os níveis dos quais o Senhor tem, se nós buscarmos o Senhor somente para aqui. Jesus deixa uma fagulha para nós no Sermão do Monte, e no Sermão do Monte ele vai dizer o que? Buscai, buscai, mostra o dedinho assim para alguém, busca primeiro, buscai, é primeiro, o que ele fala? O reino. A oração do Pai Nosso: venha a nós, buscai primeiro venha a nós o teu reino, seja feita. É orar e dizer: Jesus, eu estou preparado para dizer sim para a minha vida ministerial, porque eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer o meu chamado, eu quero cumprir o meu legado nessa terra. Irmãos, eu também lutei contra isso há anos atrás, e eu sou péssimo com data. Quantas vezes eu conto e eu falo uma data, e depois a minha esposa me puxa e fala assim: amor, eu sei que você não é mentiroso, eu sei que você é esquecido, mas não foi essa data, foi outra. Aí eu falei: então vou parar de falar data, vou falar anos atrás. Aí costuma, ela só pode virar e falar: foi ontem, não foi há anos atrás, né? Aí o camarada, né, já está misericórdia. Mas isso foi anos atrás, porque eu não morava aqui. Eu cismei que eu queria viver a vida igual todo mundo, igualzinho. Eu queria sentar numa cadeira como essa assim, pronto. Não queria viver atendendo pessoas, não queria fazer nada disso. Queria servir na casa do Senhor como um músico, sempre gostei, beleza, sirva, ajudo no que for necessário. Mas vou fazer uma faculdade eu queria fazer na época de engenharia elétrica. Meu primo, eu não sei se ele trabalha ainda, mas ele foi ou é engenheiro lá na Fiat, e ele disse que me ajudaria, e eu estava com isso no meu coração: vou ser engenheiro elétrico, tinha feito curso de eletricista, já estava trabalhando na área, beleza, vou caminhar para isso. E as coisas começaram a fechar, irmãos, as portas fecharam, financeiro fechou. Aí Deus não faz isso com ninguém, só que não faz com você, talvez, que comigo fez. E eu vinha para a igreja, não para essa, claro, para de lá, e eu chorava e dizia: Deus, por que as portas estão fechadas? Trabalhava, sempre dei o meu máximo, mas não rompia, até que teve um dia que o Espírito Santo de Deus disse para mim: vai para a igreja. Eu entrei e era uma igreja pequena, a igreja da qual nós éramos, mais ou menos a metade daqui assim, mais ou menos esse tamanho, a metade, só que ela tinha uma galeria no fundo. Nós tínhamos acabado de reformar, ou estávamos ainda na reforma dela. Irmãos, quando eu entrei na porta, eu senti um peso tão grande
que eu caí de joelhos da porta. Eu caí de joelhos. E eu fui rastejando, chorando até o altar da igreja. Quando cheguei lá, eu gritava e eu dizia: eu me rendo. Se o Senhor quer uma vida ministerial para mim, eu me rendo. Eu vou viver o próximo nível do que o Senhor tem. E eu vim. Chorei. Até que chegou um determinado momento que eu senti a glória do Senhor enchendo meu coração. E a alegria transbordou na minha alma. E o Espírito de Deus disse ao meu coração naquele dia: hoje começa o seu ministério. Meu pai, irmãos, ele tinha uma dificuldade enorme também de aceitar o seu ministério. Meu pai amava a parte ministerial no sentido profético. Mas pensa num camarada que sempre rejeitou o pastoreio. Ele fazia, mas ele falava: não, eu não me vejo como pastor, não me vejo como isso, como aquilo. E era uma das coisas das quais eu sempre conversava com ele sobre. Até que teve esse dia, depois eu cheguei perto dele e eu disse para ele: pai, eu me rendi. Agora eu não sei o senhor, se o senhor também vai, mas eu me rendi. Não tem como brigar com essa mão poderosa dele. Ele é aquele que causa a ferida, mas também que traz a cura. Irmãos, eu estava ainda desempregado. O que eu fiz? Comecei a dar aula de graça, de instrumento na igreja. Aquele monte de menino, 8, 9, 10 anos. E comecei uma cidade de 4.000 habitantes. Começamos ali, beleza, a aula acontece. Ao passar os dias ali da aula, chega uma mulher que estava visitando a nossa igreja. E ela trabalhava, se eu não me engano, ela era secretária, ou ela trabalhava em alguma coisa da prefeitura, eu não me recordo. Mas ela chegou e me procurou e disse: Josias, eu fiquei sabendo que você está dando aula. Você é músico mesmo? Você tem sua documentação, tudo organizado? E eu disse: não tenho nada. O que eu tenho eu estudei, mas é tudo de forma empírica. Não tenho faculdade, não tenho nada nesta área. E o que ela me disse? Ela disse: então corra atrás, porque eu vou citar o seu nome, pois nós iremos começar um projeto de música nessa cidade. No dia seguinte, o Senhor disse para mim: não te colocarei lá para ganhar dinheiro, e sim lá começará o seu ministério. Preste atenção, irmãos. Aleluia, Jesus, eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Ao chegar no serviço, a primeira coisa que uma das responsáveis na época era Projovem. Alguém já ouviu falar? Trabalhou na prefeitura do Projovem? Então, eu dava aula para o Projovem lá. E comecei. Colocaram sozinho, irmãos. Na época eu que pesava em torno de uns 55 quilos, mais ou menos. E eu cheguei para me apresentar para a mulher que era responsável por mim. A primeira frase que eu ouvi dela foi: pois não? E eu disse: eu sou Josias. E ela: você é o Josias. Eu imaginava um senhor Josias, não o Josias. E eu falei: mas é igual Giovanni, torrou o filme. Pode mudar de país, né, Giovanni? Mas não mudei, deu vontade. E eu disse: não, sou eu. Corri atrás, fiz os cursos, preparei-me e fui. Irmãos, aquela mulher foi uma pedra no meu sapato. Primeiro dia que eu fui dar aula, chegou a noite, aqueles meninos, e a ideia do Projovem na época era também recuperar menores infratores, enfim. Tinha muitos usuários de drogas, muita gente assim da pesada mesmo. E eu cheguei. Gente, foi mesmo como me soltar na selva. Eu falei: gente, o que eu vou arrumar aqui? E gente corre para lá, gente corre para cá. Entrou 3 dentro de um banheiro. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O que eu vou arrumar? Saí para o lado de fora, sentei e falei assim: Jesus, só me pôs aqui para quê? Qual que é a ideia? Até, irmãos,
que eu fui conversar com essa mulher e ela me disse assim: eu te contratei como um profissional, porque eu achava que você era. Agora está nas tuas mãos. Prova para mim, senão largue o cargo. Hoje em dia a gente tem umas manobras, né, um pouco mimizento. Ai, que falou tão duro comigo. Formar caráter dói. E quando ela disse isso para mim, eu fui revoltado para casa. Mulher miserenta, é porque não é ela. Dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu vou largar esse negócio, não quero mais fazer parte. Sabe o que é que Deus fez? Falou comigo ali: começa o ministério, faz o que você sabe fazer. Passando-se alguns dias, voltei para lá, peguei o teclado e comecei a tocar algumas canções e cantar, contar o meu testemunho de vida. E para encurtar, pois eu ainda tenho muita mensagem para ministrar, eles começaram a me dar ouvidos, e eu comecei ali a primeira célula de adolescentes que eu direcionei. Eu não era líder, não era nada. Comecei ali. Começamos com 5 meninos endemoniados, que um dia eu vou trazer eles. Hoje eles são casados, e todas as vezes que eu vejo eles, junto aqueles homenzãos assim, e brincam, e eles contam. Nossa, eles até hoje eles têm um pouco de dificuldade de chamar de pastor, chamam de Jô. Falar: Jô, a gente era endemoniado demais, como é que você aguentava? E eu brinco com eles, eu falo: rapaz, vocês me ensinaram para aplicar em Jaíba, que eu só estou sendo bem sucedido porque vocês foram à minha escola. Eu ia atrás de meninos tentando se matar, meninos usuários de droga que não tinham pai, que odiavam seus pais. Quantas vezes eu peguei meninos tarde da noite e abracei com eles, eles gritavam e diziam: se eu tiver oportunidade, um dia eu mato meu pai. Eu subia no monte com eles e eles usavam umas vestimentas assim, um tanto quanto, né, estranhas, meio maloqueiras, e a gente subia, a polícia vinha atrás. Aí, como me conheciam, aí depois eles desciam. E é muito engraçado, irmãos, como que o Senhor faz as coisas. Passou-se pouco tempo, de 5 jovens nós fomos para 70 adolescentes. Daquele ministério, e eu continuei trabalhando, comecei a ganhar mais dinheiro, e fui para uma outra cidade essa que eu comecei a dar aula para a Duda, que hoje é a minha concunhada. Ela era do mesmo tamanho que ela é agora, só era mais nova. E fomos desenvolvendo o ministério, e tanto cá quanto lá, espiritualmente o Senhor foi fazendo. Cheguei em Jaíba, e o meu primeiro serviço em Jaíba, adivinha o que foi? Foi na prefeitura, trabalhando, dando aula, no mesmo projeto do qual o Senhor tinha. Começamos uma célula, só que aqui na época de jovens, e por intermédio dessa célula de jovens, irmãos, nós estamos hoje aqui num pastoreio, já praticamente finalizando uma igreja desse tamanho. E boa parte desses meninos, como a Dani, fizeram parte dos frutos dos quais o Senhor nos deu. A pergunta que eu te faço nesse início: você está contente com o nível do qual você está vivendo? Porque eu vim para cá num nível, e eu estou correndo atrás do próximo nível. E esse ano eu disse: pai, eu quero expandir, porque eu estou visando outro nível. Nós viemos para cá e eu disse: Deus, eu quero uma igreja para 200 pessoas, e o Senhor nos deu. E eu um dia em oração, o Senhor me mostrou uma igreja para 500 pessoas, e Ele nos deu. E há uma promessa que nós teremos aqui, um grande templo para 1000 pessoas. Eu não vou parar enquanto o Senhor me der fôlego e vida. Nós continuaremos sonhando e correndo atrás. Um dia eu disse aqui, e eu não tenho costume muito de falar sobre mim, mas hoje eu quero testemunhar a vocês. Eu disse: irmãos, eu estou correndo atrás, eu estou me preparando, porque se o Senhor me perguntar: Josias, você está preparado para ir para os Estados Unidos e pregar o Evangelho? Eu vou dizer: estou. Se você está preparado para ir aos confins da terra, eu vou dizer: estou. Hoje ainda não digo que estou, irmãos. Dentro do meu plano de vida, o ano que vem ou o outro ano, em nome de Jesus. Esse dia eu estava conversando com meu irmão Lucas,
Ele está lá nos Estados Unidos. E ele disse para mim: Jô, você quer que eu pague para você um curso de inglês? Eu falei: ainda não. Ele falou: mas deixa ser besta, deixa eu pagar. Eu falei: não, eu tenho metas para esse ano, e essas metas eu estou me envolvendo com elas. Agora, quando eu finalizar essas metas, eu vou atrás de você. Você vai ter que pagar esse curso de inglês para mim, porque eu vou correr atrás, irmãos. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu, enquanto pastor, estou perguntando para vocês: Deus trazendo o próximo nível, nós estamos preparados? Nós estamos preparados? Nessa casa já tem pastores suficientes para pastorear 500 pessoas. Nessa casa já temos professoras de crianças suficientes para ajudarmos projetos gigantescos que faremos aqui missionários. Você está preparado para viver o próximo nível? Ou você é daquele que estava como eu, sentado na cadeira, tá bom demais? Ou raiva que me dava quando eu conversava com o crente, falava: não, eu gosto de ficar no meu cantinho. E pronto, fica no cantinho, você vai ver. Cada fase da vida espiritual é um degrau. Nós precisamos correr atrás. Cata a mão de alguém e fala: o que você tem feito para viver o próximo nível? Está tendo humildade no seu coração? Você está parecendo com Cristo? Como eu disse, 3 verdades. A primeira delas é que o próximo nível exige desapego do passado. O próximo nível exige desapego. Pastor, eu já fiz tanta coisa para Jesus. Eu já orei, eu já preguei, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu liderava, eu fiz. Mas Deus não está contente com o que você fez. A pergunta é: o que você vai fazer? Você está preparado para abrir mão, desapegar do teu passado, feridas que te pararam, desânimos que te fizeram retroceder? Por isso o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Chegou a hora, IBNT, de nós abrirmos os nossos olhos e entendermos: Deus está nos convidando lá na frente, dizendo para nós: tem algo grande para vocês viverem. Vocês estão preparados para o próximo nível. O próximo nível não tem espaço para pessoas que estão contentes com a mesmice. O próximo nível nos empurra para alcançarmos aquilo que nunca alcançamos antes. Não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que você está preparado para fazer. Chegou a nossa hora. Abrir mão de feridas emocionais, de pecados, de traumas e até de conquistas que podem nos prender. Irmão, já chega de você dizer a mesma coisa: que eu fiquei muito chateado ministerialmente. Ai, que a igreja me machucou. A vida está correndo, você só tem uma vida para gastar para Deus, e essa vida está acabando. O tempo está passando. Quando enfim chegarmos no céu, estaremos lá e diremos o quê? Ai, Senhor, eu não pude fazer, assim como o cara de 1 talento que enterrou, porque eu sei que o Senhor é muito bravo, que o Senhor planta onde não colhe, colhe onde não planta, que o Senhor é alguém exigente. Aí você está enterrando seu talento em cima de desculpas, a porção do reino do qual o Senhor te deu. O Senhor está te convidando e está te perguntando: está pronto para o próximo nível, igreja santa? Está pronto para o próximo nível? Talvez você não avance porque ainda olha para trás. Hoje é dia de liberar esse perdão que precisa, deixar os pecados e confiar que Deus tem algo novo. Deus tem algo. Nós precisamos sair daqui hoje dizendo: eu quero viver algo novo. Enquanto você olhar pelo retrovisor, nunca vai enxergar a estrada nova que está à tua frente. A primeira questão: desapego do teu passado. Estou preparado? Demonstro desapego do meu passado. Preciso demonstrar.
agarrado com as coisas que na minha época, que no meu tempo, ou você morreu, porque o seu tempo ainda é agora, ou você está morto. Seu tempo é enquanto você tiver vida nessa terra. Ainda dá tempo de você fazer e acontecer, dá tempo de você correr atrás. Apóstolo Paulo apontou um alvo. Precisamos desapegar. A segunda questão: esforço e determinação. Próximo nível exige esforço e preste atenção, quando Moisés escreve, olha dentro dos meus olhos, Moisés escreve Deuteronômio. Moisés estava escrevendo a cópia da lei, ele estava trazendo a segunda lei e ao mesmo tempo despedindo do povo. Estavam muito próximos já da terra prometida, só que Moisés sabia, por ter ferido a rocha, ele não entraria. Então ele está preparando o povo, enfatizando ao povo, dizendo: olha só, depois do rio, lá está a terra da qual o Senhor prometeu, da qual o Senhor vai entregar. Em Deuteronômio capítulo 1 verso 8 vai dizer: ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Moisés está relembrando o que o Senhor está dizendo: eu dei para vocês a terra, agora entra e toma. Entra e toma. Não é porque o Senhor te prometeu que você vai poder cruzar os braços e dizer: estou aguardando a promessa. Toda promessa, ela tem a parte espiritual e o impossível, mas tudo que é possível é entregue em nossas mãos. Deuteronômio 11:31 vai dizer mais uma vez: vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor seu Deus lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e tiverem vivendo ali, aí Moisés vem dizendo mais uma vez: guarda todas as coisas que eu tenho vos dito. Permaneça nesta promessa. É Moisés dizendo para eles: eu estou me despedindo, está finalizando um ciclo, mas vocês estão preparados para o próximo nível. É Moisés dizendo: abre mão do teu passado, mas só permaneça com uma coisa, com a palavra de Deus. Permaneça com ela o tempo todo. Era um ciclo finalizando, e agora Josué. Moisés é morto e o próximo é Josué. E a palavra da qual está sendo dita é essa: percorra o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Ordenem ao povo, ordenem ao. Mas a terra Deus não prometeu. Por que o povo precisava preparar? Por quê? Sendo que Deus, Deus já preparou tudo. Preparou, meu irmão. Mas existem estruturas das quais você precisa carregar. Isso vai exigir de você esforço e determinação. Aí quando o povo prepara todas as coisas, durante 3 dias, eles atravessam o Rio Jordão e começa o trabalho do qual o Senhor os chamou. Escute bem, nada acontece por acaso, exige disciplina e entrega. A terra prometida é o presente divino, mas a conquista está nas mãos da fidelidade e da obediência do povo. Eu vou repetir: a terra prometida é o presente divino, mas a conquista está nas mãos da fidelidade e da obediência do povo. Está preparado para viver o próximo nível? Está preparado para viver o próximo nível? Cata alguém, balança ele, irmão. Pergunta para ele. Você não chega ao próximo nível com a mesma rotina. Vai mexer na tua rotina, vai mexer no teu comodismo, vai mexer no teu soninho da tarde, vai mexer nas tuas finanças, vai mexer nos teus pensamentos, vai mexer nas tuas amizades, vai mexer no âmbito seu, mas vai gerar propósito, mas vai gerar direcionamento, mas vai gerar envio. O próximo nível não se conquista com preguiça espiritual, mas com perseverança em Cristo. Vai ter que orar mais. Está preparado?
Ai, queremos o próximo nível. O próximo nível é para a gente que está preparado para orar mais. Cadê aqueles que estão preparados para isso? O próximo nível vai exigir de você amar mais. Quem aqui está preparado? O próximo nível vai exigir do teu tempo. Ai, pastor, não estou tendo aquele soninho da tarde, irmão. Eu também não. Mas estou feliz demais porque estou cumprindo o meu propósito. Estou cumprindo a minha missão. E a última coisa, o próximo nível exige dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Deus diz para Josué: para quem? Forte, para. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Deixa eu te dar um exemplo prático. A conquista de Jericó. Josué segue à risca tudo que o Senhor disse. Sim ou não? Sim ou não? Algumas coisas aos olhos humanos pareciam até fútil, né? Roda 7 dias, nos 6 dias uma vez, no 7º dia 7 vezes. Aí a gente fica: para que Deus está me mandando fazer isso? Aí do nada Deus começa a te falar assim: começa a orar de madrugada. Aí você começa a acordar 3 horas da manhã, você fica: mas para que isso? Fulano de tal não faz isso. Aí Deus começa a te dizer assim: leia mais a Bíblia. É Ele te preparando, porque Ele entende que lá no futuro a estrutura de agora vai gerar sustentação para amanhã. A estrutura de agora vai gerar crescimento para amanhã. É o Senhor dizendo para ti: faz tudo que eu estou te mandando. Presta atenção. Josué vence ou não Jericó? Sim ou não? Porque o Senhor era com ele. Aí a ordem de Deus era essa: não pegue nada desta terra. É assim ou não? Mas aí teve um miserável chamado Acã. Pensa no homem demoniado. Pegou e escondeu debaixo da tenda dele. Logo depois eles foram lutar em Ai. Quando lutaram, perderam, irmãos, de forma vergonhosa, porque no meio daquele povo tinha um que não estava disposto a viver o próximo nível, pois o próximo nível exige de você abrir mão de certas coisas, abrir mão de certos sonhos, abrir mão de certos requintes. O próximo nível vai exigir de nós, e aquele que está pronto vai dizer sim. Passa-se o tempo, Josué, ele fica com raiva? Não, ele vai a Deus. Por quê? Porque ele era dependente de Deus. Ele vira e fala: Senhor, o que aconteceu? Começam a tirar sorte até que cai em Acã, e aquela família teve que ser morta. Resumo da história: depois eles voltam, guerreiam no mesmo lugar e são vitoriosos, porque Josué entendeu: a dependência do Senhor é o que me faz vitorioso. A vitória de Josué não veio da força humana, mas da dependência total de Deus. O seu talento pode abrir portas, mas só a presença de Deus te mantém no próximo nível. Eu vou repetir: se é talentoso, beleza, bacana demais, isso é bom, isso é necessário, vai abrir portas, mas só o Senhor vai te manter nesse próximo nível. Eu estou disposto a viver a dependência dEle. E você, meu irmão, e você, minha irmã. Aplicação final: na vida pessoal, pare de viver emoções passageiras. Chega. Se é o tempo de você dar um fim. Você não está vendo que os seus familiares, amigos, tem gente que não está nem querendo te ver mais, porque não aguenta, está igual uma vitrola velha. Porque em 1908, naquele fatídico dia, eu pedi o primeiro pedaço do bolo e ninguém me deu. Aí fica na condolência, porque o meu primeiro namoradinho já teve 750 depois desse, que ele me machucou muito. Meu Deus! Abra mão, porque me machucaram, porque me feriram, também a mim. Mas, meu irmão, as minhas feridas do passado dizem do que eu era, elas não fazem parte do que eu sou. E as feridas que talvez me machucaram hoje não farão parte do que eu serei, porque o próximo nível exige desapego emocional. Firme-se em convicções espirituais. Segunda questão: na família, seja sacerdote homem. Cadê os homens?
Seja um sacerdote do lar. Quer viver o próximo nível? Seja sacerdote do lar. Exemplo, seja intercessor constante. Negócio está feio. Nem tudo vai se resolver com pancada nos seus filhos, não. De vez em quando vai ter que cortar uma varinha mesmo, mas nem tudo se resolve assim. Vão ter questões que vão se resolver com você colocando a mão na cabeça deles e falando: em nome de Jesus, eu não criei filho para ser endemoniado. Eu criei meus filhos para servir ao Senhor. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na igreja, disposição para servir, disposição para sem buscar reconhecimento, mas para glorificar a Cristo. Na sociedade, viva como luz. Esse é o ponto do próximo nível. Mesmo quando o ambiente é de trevas, se está numa roda de fofoca, seja você o que vai cortar. Se está numa roda de mentira, seja você o que vai desfazê-la. Se é uma roda de contenda, seja você o pacificador. Seja luz por onde você passar. O próximo nível não é um lugar, é um chamado para viver mais parecido com Cristo. Vamos voltar lá no início? Eu prossigo a caminhada, avistando o alvo. O meu e o seu alvo é Cristo. É Cristo. O próximo nível já está preparado por Deus. E eu preciso que você diga comigo isso hoje. O próximo nível exige forte desapego ao passado, esforço e determinação, dependência total de Deus. Coloque-se de pé. O próximo nível já está preparado por Deus. E a pergunta é: você está preparado para Ele? Deus não promove pelo conforto, mas pela fidelidade. Fidelidade. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. E a pergunta hoje é essa: no meio do próximo nível, você é quem? Você é um Acã ou um Josué? No próximo nível, você é um Acã ou Josué? Porque quando a igreja está avançando para um próximo nível, quem se posiciona como Acã fica para trás. Hoje o Senhor está nos perguntando isso: está disposto? Está disposto? Vai pagar o preço? Vai dizer sim para o seu chamado? Vai dizer sim para a sua missão nessa terra? Vai dizer sim para tudo que o Senhor tem para ti? Enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor, eu quero que você faça a sua melhor oração hoje aqui, meu irmão. Se preciso for, grite nesse ambiente. Se quiser, dobre os seus joelhos. Nós já passamos o nosso horário e eu já irei finalizar. Rodeado de glória, faça a sua oração. Pai, nós não queremos ser vistos como alguém que não está preparado para viver o novo do Senhor. Josué viveu o novo do Senhor. Apóstolo Paulo percorria correndo atrás do novo do Senhor. E eu estou disposto mais uma vez. E eu digo para o Senhor aquilo que eu ainda preciso melhorar. Me ajude, meu Deus. Estruture os meus pés para que eles venham ser calçados com a preparação do Evangelho. Estruture a minha mente. Coloque o capacete. Por favor, meu Deus, me dê o escudo da fé. Que a minha mente venha a mente de um salvo. Por favor, coloque em minha mão a espada, que é a tua palavra santa e viva. Me ajude, meu Deus, e ajude os demais irmãos que estão hoje aqui, que entenderam. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, chegou a nossa vez. O Senhor está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. É um tempo do novo, o tempo de revelação, o tempo de viver algo do qual nossa Igreja Batista Novo Tempo e Jaíba nunca viveu. O Senhor está nos prometendo, e a pergunta é essa: vocês estão preparados? Enquanto a canção
unção está sendo ministrada, o Espírito de Deus está percorrendo nos 4 cantos e dizendo para nós: tem alguém aqui preparado para o novo? Tem alguém aqui disposto para o novo? Olha o que o Senhor está dizendo. O Espírito Santo está batendo na porta do teu coração hoje. Se você está mesmo, cante essa canção com a maior sinceridade da tua alma. Sim. O Senhor está nos chamando. Desapego do passado, esforço e determinação, dependência total de Deus. Desapego do passado, esforço e determinação e dependência de Deus. Está preparado? Você tem orado pedindo: Deus, me dá o novo, me dá o próximo nível, me faz viver o novo. E o Senhor está perguntando: você está preparado? Está pronto? Abre mão do teu passado. Está pronto? Abre mão de certos sonhos que ainda te prendem. Está pronto? O Senhor está te convidando hoje. Eu passei 10 minutos do tempo proposto, mas eu quero fazer um convite hoje. Se existe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que desviou no meio da sua caminhada, que está afastado de Cristo, que deseja aceitar a Jesus como o único e exclusivo Salvador da sua vida hoje aqui, que deseja viver o novo também do Senhor, porém como um cristão genuíno. Se tem alguém que deseja confessá-lo como o único e exclusivo Senhor e Salvador da sua vida, se você está nessa casa decidido, sai do seu lugar e venha. Nós estamos aqui esperando você. Você que deseja tomar essa decisão, sai do seu lugar e venha. Eu estou fazendo esse convite porque eu não sei quanto tempo você ou eu temos ainda de vida, mas uma coisa eu tenho certeza: enquanto vivermos, temos que colocar um propósito. E o propósito deve ser viver para o Senhor. Existe alguém nessa casa que deseja tomar essa decisão? Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, estou. Se não tem ninguém que deseja hoje tomar essa decisão, a pergunta final da qual eu faço é: você está disponível? Está disposto? Tem muita amargura aí dentro, né? Tem muita coisa aí ainda. Aleluia. Nós temos uma decisão aqui, irmãos. Uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos 2 pessoas aqui que decidiram. Aleluia, Jesus.
Se você que veio a esta casa hoje está decidido, eu preciso viver o novo no Senhor, sai do seu lugar que ainda dá tempo. Irmãos, eu quero apresentar também a vocês a Natiele e o Eduardo, que uniram com a gente. Podem vir aqui, casal Natiele e Eduardo, uniram com a gente no final de semana passada. Eles já são cristãos, já servem ao Senhor, estavam visitando a igreja e decidiram fazer parte dessa comunidade. Eu disse para eles que já iríamos recebê-los e que hoje eu apresentaria eles. Se existe mais alguém que nos visita nessa noite, que já serve a Jesus, mas que deseja unir a esta casa, que está vagando e às vezes tem no seu coração que aqui é o lugar certo, que deseja fazer parte, pode vir. Nós estamos aqui também dispostos a receber você. Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Aleluia. Meu tempo já passou e muito, mas estamos felizes. Quem aqui com toda certeza já está no seu coração alegre, pois está tendo festa nos céus? Aleluia. Está preparado para o próximo nível, igreja? O Senhor está enviando pessoas a esta casa. O Senhor não tem um domingo sequer que Ele não tem nos dado presentes. Temos mais uma pessoa aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Isso é só o Senhor dizendo para nós: vocês estão preparados mesmo para isso? Estão preparados para viver esse próximo nível? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos cantar, igreja? Eis-me aqui, vai. Me dá só mais 2 minutinhos. Sim. Glória a Deus. Tem mais pessoas vindo, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você deseja assim, sai do seu lugar e venha. Ainda dá tempo. Como dizer não? Tem mais pessoas vindo, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu vou dar mais uns minutos. Às vezes tem mais alguém. Eu não vou encerrar nada do que o Senhor não mandar encerrar, irmãos. Me perdoem. Vocês sabem que eu sou enfático com o horário. Tá vindo mais uma pessoa ali, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém? Aleluia.
tiver mais alguém, se você talvez estiver com vergonha, só levante sua mão daí, que alguém vai até você e te traz aqui. Não precisa se preocupar não. Nós não somos melhores que você, ao contrário. Talvez estávamos até piores, mas aquele que nos melhora, melhora qualquer um. Esse é o Espírito Santo. Por intermédio de Cristo Jesus e do seu sangue, nós podemos viver o novo. Amém? Vamos fazer uma oração hoje aqui. Primeiro, aqueles que desejam aceitar a Jesus, vocês vão fazer uma oração de confissão junto comigo. Eu ministrei no último domingo e eu falei da importância de confessar a Jesus. Muitos dizem que, eu já tenho Jesus no meu coração, para que confessar? Romanos, no capítulo 10, apóstolo Paulo fala que coração se aceita para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Todos nós, um dia eu mesmo sendo filho de pastor, eu vim à frente. Os meus filhos vieram, porque filho de crente não é crentinho, nós temos que confessá-lo. Porque quando vocês ou eu, nós confessamos Jesus como o único e exclusivo Salvador, nós estamos abrindo mão da nossa antiga vida e dizendo, a partir de agora, a escravidão acabou e eu vou viver verdadeiramente para Cristo. Vamos orar? Coloque as suas mãos assim e repitam comigo. Diga: Jesus, eu te aceito como meu único e exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, apaga o meu passado e envia-me a pregar o teu evangelho. Vamos orar por eles. Pai, nós te damos graças por estas decisões, damos graças também pela vida do Eduardo, da Natiele. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pois de pouco nós temos crescido, e quem dá o crescimento é o Senhor, e de fato nós temos vivido isso. E a pergunta do Senhor mais uma vez a esta casa é: vocês estão preparados para o próximo nível? Há disposição, há determinação, há em vocês uma decisão de abrir mão do passado, uma decisão de viver a dependência do Senhor. O próximo nível vai exigir de nós. Nós estamos preparados? Hoje, meu Pai, eu digo sim, eu quero viver. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles. Nós repreendemos todo o mal e declaramos em nome de Jesus que eles vivam o 100% do Senhor. Nós, meu Deus, queremos viver verdadeiramente um coração de humildade e de amor, que venhamos ajudá-los na caminhada e que possamos ser uma família. É isso que te pedimos hoje em nome de Jesus. Vamos recebê-los. Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha recebê-los aqui hoje. Aleluia.